É a manchete da Socorro, olha aí. TikTok nega venda a Elon Musk para continuar operando nos Estados Unidos. Empresa tem até o dia 19 de janeiro para ser repassada a controladores americanos. Mas como assim, Ari? Lá é liberdade de expressão. Cadê? Até a página 2. Socorro! Pois é, Amadeu. Parte da imprensa americana noticia que essas negociações já começaram, que é as negociações entre a ByteDance, que é a dona do TikTok, e o bilionário Elon Musk. Então, o Musk compraria, Amadeu, a parte, as operações do TikTok nos Estados Unidos. TikTok que nos Estados Unidos tem 170 milhões de usuários. Então, imagina, ele abocanharia isso aí, né? Compraria o TikTok com 170 milhões de usuários. Ele que já é dono do X, que também tem aí milhões de usuários em todo o mundo. Tem até que ver que se isso seria possível pela lei americana, tanto poder. Mas essa é a informação, que essas negociações já começaram, porque o prazo do governo americano, Amadeu, está se esgotando. A lei do governo americano, a lei dos Estados Unidos, está marcada para entrar em vigor no próximo domingo, dia 19. E que lei é essa? Ou o TikTok vende as operações dos Estados Unidos, ou então o aplicativo não pode mais atuar, o aplicativo será proibido no país. O caso foi levado para a Suprema Corte e aguardamos a decisão está sendo aguardada, mas a inclinação da Suprema Corte americana é manter a lei e cumprir o prazo para a entrada da lei em vigor, né, para entrar em vigor, que seria, como eu já falei, no próximo domingo, dia 19 de janeiro, um dia antes da posse do presidente Trump. O governo americano alega que o TikTok ameaça a segurança nacional, que é uma ferramenta de espionagem, de manipulação política. O TikTok diz que o governo chinês não tem nenhuma influência nas operações do TikTok fora da China e levou o caso para a Suprema Corte americana, baseado que ele diz que essa lei é uma lei contra a liberdade de expressão. Quanto a essa do Musk comprar o TikTok, a empresa do dono do TikTok, a ByteDance, diz que isso é pura ficção. Isso não existe. Lembrando que o Trump, no primeiro mandato, ele também defendeu, ele queria proibir o TikTok nos Estados Unidos. Agora ele mudou. Esse segundo, o Trump disse que, na verdade, ele quer salvar o TikTok. Porque no mês passado, ele, através dos advogados, eles pediram que a Suprema Corte adie essa decisão. Esperem até que ele tome posse, porque ele disse que vai buscar uma solução política. E esse pedido da Suprema Corte aconteceu uma semana depois que o Trump se encontrou, adivinha com quem? Com o presidente executivo da empresa, do TikTok, Shou Zi Chew, teve um encontro na casa Mar-a-Lago, na Flórida. Já tem até um termo nos Estados Unidos para para a gente que vai ficar sem o TikTok. Eles estão chamando a Amadeu de refugiados do TikTok, que estão migrando aí para um outro aplicativo, mas eles estão tão chateados com essa ideia do governo americano que não querem nenhum aplicativo do Meta, por exemplo, escolheram um outro aplicativo que tem base em Xangai, na China, é o Red Note, que tem aí 300 milhões de usuários. Amadeu? Imagine, professor, se aqui no Brasil o governo decidisse que o Elon Musk tinha que vender o X para um brasileiro para que a plataforma continuasse operando. O mundo caía, professor. É verdade, você tem toda a razão, é verdade. Aí veja, e o conflito de interesse, afinal é o ministro, né? O senhor Musk é ministro do novo governo que toma posse a 20 de janeiro, né? É um negócio escandaloso, né, para os padrões de uma democracia, mas como ultimamente os Estados Unidos passa por um sério problema, né, do funcionamento das suas instituições, e não faltam exemplos, infelizmente, para isso, tem esse caso. O que mostra as contradições entre os Estados Unidos, o novo governo, e a questão dos interesses da China, do governo chinês. Serão 4 anos, certamente, de conflitos constantes entre Estados Unidos e China, e esse é um deles, né? Agora, achar que tem espionagem, controle, isso é tudo ficção, isso é bobagem. Ari, essa conversa do Trump que a Socorro trouxe com o dono do TikTok aí, foi igual a que ele teve com o Musk, né? Se você fizer tudo que eu mando, eu deixo você ficar. E o
que ele teve com o Zuckerberg também. Que ele Desculpe, teve com o desculpe, com o Mark Zuckerberg. É porque tudo é Zuckerberg e Musk. É tudo... Que ele teve com o Jeff Bezos da Amazon. Que ele teve com os donos das Big Techs, né? Com a turma da broderagem dele. Vamos todo mundo aqui ajoelhado no milho. E a turma da broderagem disse o seguinte... Broderagem? Tudo bem, a gente segue... Broderagem, brother, amizade. Ali disse. Brodagem é uma coisa. Sim. Broderagem é outra. Não, eu portuguesei, broderagem. Ó, meu Deus, é brodagem. Da brodagem, ok, da broderagem, o que eles fazem é o seguinte, é uma aliança tácita, tudo bem, a gente segue a tua cartilha do salve-se quem puder, do pode tudo nas redes sociais. Em troca, você deixa a gente desregulamentar o mercado e fazer o que quiser. Assim, nós ganhamos, vocês ganham e o mundo perde. Seu amigo... Só cortei uma... Está me ouvindo? Sim. É mais uma informação, Ari, sobre o seu amigo, como o Amadeu gosta de falar, sobre mais uma do Musk, é que a gente lembra bem do Steve Bannon, que ele foi um dos mentores do Trump, que ajudou o Trump a vencer a eleição de 2016. Ontem ele deu uma entrevista para o jornal italiano Corriere della Sera e ele disse que o Musk é mau, muito mau, e que é um racista, que ele deve voltar para a África do Sul, de onde veio, e que a África do Sul, os brancos da África do Sul são os piores racistas do mundo. E ele disse, o Bannon disse que é uma questão pessoal dele agora derrubar o Musk. Ele diz que o Musk vai cair até antes da posse do Trump, ele vai perder esse acesso que ele tem restrito à Casa Branca, que o Musk, ele chamou de um tecno-feudalista. É um tecno-feudalista na visão do Steve Bannon, ex-assessor de Trump. Ari Amadeu. Briga do Bannon com o Musk. Você fica com quem? Amadeu ficou a favor da briga e que os dois caiam. Porque para mim são faces da mesma moeda. Eu também fico torcendo pela briga, só observando. Torceremos todos. Esse conceito de neofeudalismo, que ele adaptou para tecnofeudalismo, tá